Vem da Argentina a informação de que a Arrascaeta pode trocar o Flamengo pelo Boca Juniors. Vídeo de hoje do canal da Nicola te conta se existe alguma chance real disso acontecer. Falo também sobre o Corinthians, informação importante no Timão a respeito de Gabigol, atualização feita pelo presidente alvinegro em entrevista nas últimas horas. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de passar tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações e também deixa seu like. Combinado? Matias Vinha foi apresentado nessa segunda-feira como reforço do Flamengo e destacou o tamanho da torcida. Nessa mesma apresentação, Marcos Braz pediu a palavra para dizer que ainda existem tratativas para a contratação do zagueiro Léo Ortiz, que pertence ao Red Bull Bragantino. Bora falar também que a Polícia Civil do Rio de Janeiro recuperou a Land Rover Defender, carro avaliado em quase R$1 milhão, que havia sido roubado do Pedro na última sexta-feira. O carro, é verdade, não estava com o Pedro, e sim com o irmão dele, mas pertencia, ou melhor, pertence ao atacante rubro-negro. Bora falar sobre Arrascaeta. Informação que vem da Argentina, divulgada pela TIC Sports, uma das principais emissoras de TV da Argentina, dá conta de que o Boca Juniors quer a contratação de Arrascaeta do Flamengo na metade do ano. Boca vive um momento delicado, de muita interferência política, resultados ruins e desempenho péssimo dentro de campo. E o Arrascaeta seria uma das alternativas para solucionar esses problemas. De acordo com a TIC, o Arrascaeta e o Torreira são os dois jogadores pretendidos pelo Boca Juniors. Só para lembrar, o Torreira, ex-atleta do Arsenal, meia, também uruguaio, 28 anos de idade, atualmente no Galatasaray. Torcedor do Flamengo não precisa ficar preocupado. A chance de Boca Juniors tirar o Arrascaeta do Flamengo é zero. Não há condição financeira para fazer um negócio como esse. Só para lembrar, o Arrascaeta foi comprado pelo Flamengo em algumas parcelas e o valor total investido na aquisição do jogador supera com folga os R$80 milhões. O Arrascaeta também tem hoje salário próximo a R$1,5 milhão mensais. Números que não condizem com a realidade financeira do Boca. Os times argentinos hoje muito atrás dos brasileiros, especialmente do Flamengo, que se tornou uma máquina de fazer dinheiro. Cheguei a contar para vocês nessa segunda-feira que o Fla conseguiu um acordo com a Brax de R$330 milhões por um contrato de 5 anos, ou seja, R$66 milhões apenas pela exploração das placas de publicidade nos jogos do Flamengo como mandante do Campeonato Brasileiro. Só a título de comparação, se o Flá está embolsando R$66 milhões por ano, o Corinthians está pegando 48 milhões e o São Paulo 18. Soma Corinthians e São Paulo e vai chegar aos mesmos 66 milhões do rubro-negro. Só para completar sobre a Arrasca, multa rescisória de 50 milhões de euros, contrato longo, só termina em dezembro de 2026, não há chance nenhuma. Só para completar sobre o rubro-negro, o Flamengo está fechando um novo patrocínio para a Manga. Trata-se de uma empresa de mídia social, que está muito veiculada com divulgação de vídeos na vertical, valores bem superior aos R$12 milhões que estão sendo pagos pela CIL, falta apenas a aprovação do Conselho Deliberativo. Bora falar agora sobre o Corinthians. Presidente Augusto Melo concedeu entrevista ao Arena SBT na noite dessa segunda-feira e voltou a falar sobre Gabigol, afirmando que foi o Gabigol que se ofereceu pro Timão. Frase a seguinte, abre aspas, eu não fui atrás do Gabigol, ele nos foi oferecido. Sempre deixei claro que ele é a nossa cara, tem nossas características. Chegamos a acertar tudo. Base salarial, propostas, estava praticamente tudo certo. Só para lembrar, Júnior Pedroso, representante do Gabigol, já desmentiu o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, assegurando que em momento algum chegou a dar a palavra sobre um acerto. No final das contas, o Gabigol permaneceu no Flamengo, tem vínculo só até dezembro com o rubro-negro e terá a faca e o queijo na mão. A partir da metade do ano vai poder assinar um pré-contrato com o Corinthians ou com qualquer outro clube do mundo. E em vez de o Flamengo assegurar uma bolada, quem vai ficar com toda essa grana é justamente o jogador. Vídeo com informações importantes, escalação do Flamengo que a gente trouxe já na noite de ontem, em primeira mão no Twitter e no Instagram, já a gente vai falar e tem uma curiosidade nesse time do Flamengo que eu particularmente gostei. Enfim, o Tite nos ouviu, tem também presidente do Corinthians voltando a falar sobre Gabigol, só que o que ele falou agora, na minha opinião, passou dos limites, acho até que a diretoria do Flamengo e o próprio Gabigol deveria vir a público responder ao mandatário corintiano. Já a gente vai contar
Que situação é essa? E tem também a novela Thiago Maia. 250 mil euros separa a venda do Thiago Maia pelo Flamengo ao Internacional. Como assim, Venê? Eu vou explicar já já. E tem também o Lille, time francês, envolvido nessa situação aí do Thiago Maia. Rapaz, isso tudo e muito mais no vídeo de agora. E vamos agora para os assuntos. Antes de mais nada, falar sobre o presidente do Corinthians. Como assim? Porque ele novamente falou sobre o Gabigol. Num programa no SBT, querido SBT, inclusive eu volto ao Arena, ao programa do SBT que eu faço parte durante a semana. Eu volto na próxima segunda, estou de férias ainda essa semana, o SBT Sport Rio. E na próxima segunda, dia 26, estou de volta, para quem está sentindo minha falta. E o presidente do Corinthians, Augusto Melo, ele participou do Arena SBT na noite dessa segunda-feira e falou sobre o Gabigol. Ele disse, sabe o quê? Que o Gabigol foi oferecido ao Corinthians, à diretoria corintiana, que tinha tudo acertado, base salarial, tudo acertado, e no fim das contas acabou não dando certo a contratação. Eu, particularmente, posso ser bem sincero, eu não acredito que o Gabigol foi oferecido. E em cima disso eu fui apurar. Representantes do Gabigol negam que eles, ou familiares do Gabigol, ofereceram ao Corinthians. Alguém pode ter oferecido, por exemplo, eu posso chegar, ligar para o presidente do Corinthians e falar, olha só, eu estou a fim de oferecer aqui o Gabigol. E aí, quer contratar? Uma pessoa qualquer pode ter oferecido, e se ofereceu. Mas, na boa, o clube como é o Corinthians não pode simplesmente acreditar em qualquer pessoa. Só quem pode oferecer um jogador é quem tem contrato com esse jogador de representação. Ou receber um documento assinado pelo próprio jogador, você vai me representar até o dia tal, você pode conversar aí com alguns clubes. Mas isso não aconteceu com o Gabigol. E nem o Flamengo, obviamente, ofereceu o jogador ao Corinthians, porque as pessoas do Flamengo me garantiram isso. A minha opinião é o seguinte, chegou o momento da diretoria do Flamengo vir a público, e o próprio Gabigol vir a público para parar o presidente do Corinthians. Porque ele está sem freio nesse assunto. Parece que ele quer fazer, ou melhor, que ele quer convencer as pessoas a acreditarem que ele, de fato, esteve próximo de contratar o Gabigol, quando, na verdade, nunca esteve. Nunca esteve próximo. Se o Gabigol vai jogar no Corinthians ano que vem ou não, eu não tem como prever o futuro. Não sou dono da verdade. Mas hoje eu garanto a vocês, a menor possibilidade do Gabigol deixar o Flamengo e se transferir para o Corinthians. E por falar em transferência, tem um jogador que se tornou novela, que não vem atuando mais com a camisa do Flamengo, inclusive está treinando separado dos demais jogadores. Esse jogador é o Thiago Maia. E eu acabei de publicar no meu Twitter e também no Instagram, @VeneiCasagrande. Vocês precisam me seguir nessas duas redes sociais, porque lá eu publico tudo primeiro, depois eu gravo um vídeo aqui. E eu publiquei o seguinte, 250 mil euros, cerca de 1.300.000 reais, é o que separa a venda de Thiago Maia ao Internacional. Como assim, Venê? Presta atenção. O Internacional ofereceu 4 milhões de euros por 50% do volante. O Flamengo entrou em contato com o Lille, que é o outro clube que tem direitos econômicos do Thiago Maia, para negociar a divisão dos direitos e também do valor. O Fla ofertou ao time francês a seguinte proposta. O time carioca fica, no caso o Flamengo, com 3 milhões de euros e repassa 1 milhão de euros ao Lille. E aí os dois clubes ficariam com 25% cada na divisão do Thiago Maia. O Lille, entretanto, disse que aceitaria ficar com 1.250.000 euros. E o restante seria do Flamengo. Ou seja, o Lille abriria até mão de um valor que ele deveria receber ao Flamengo. Só que o Flamengo não aceitou. E o impasse continua. O Flamengo quer ficar com 3 milhões de euros e dá 1 milhão de euros ao Lille dos 4 oferecidos pelo Internacional. Hoje, para vocês entenderem, o Flamengo é dono de 50% do Thiago Maia e o Lille é dono de 50%. O Fla aceita vender o jogador pelo valor oferecido pelo Internacional, mas faz essa exigência ao time francês. Enquanto isso, o jogador segue treinando separado dos demais companheiros e não consegue realizar o desejo de se transferir ao Internacional. Na boa, com todo respeito, Flamengo, libera logo. Thiago Maia quer ir, 250 mil euros é exatamente o valor de 2 meses de salário do Thiago Maia. Não precisa disso. Inclusive, a pessoa que me passou essa informação disse até que o Lille já está ficando de saco cheio. Tudo bem, o Flamengo pode até ter sucesso nessa negociação com o Lille hoje,
Mas futuramente, você acha o quê? Que os clubes europeus não se falam? O Flamengo vai querer ficar com o percentual de um jogador, aí o Lille vai virar para o tal clube europeu e vai falar, ó, não faz isso não. Porque o Flamengo depois fica querendo, entre aspas, morder o seu percentual. E é isso que está acontecendo. O Flamengo fez isso com Londrina, beleza, o Londrina aceitou, é um clube que a gente sabe que financeiramente não é como o Lille. O Lille é um clube conhecido na Europa, clube que disputa a Champions League. Não dá para o Flamengo simplesmente chegar lá e, por causa de 250 mil euros, arrumar confusão com o Lille. Então, acho que os dirigentes do Flamengo deveriam sentar, refletir, porque já estão complicando a vida do Thiago Maia. A inscrição no Campeonato Gaúcho era até sexta-feira, ou seja, o Gaúcho ele já não pode disputar mais. E o Flamengo está dificultando algo que, na boa, gente, por causa de 250 mil euros. Libera o cara, pô. O Flamengo vai ficar com um valor bem maior que o Lille poderia receber. Ainda vai ficar com o percentual do jogador. Na minha opinião, nessa negociação aí, o Flamengo tá dando mole. Faz logo o negócio e vida que segue. Agora vamos falar de Flamengo e Boa Vista, porque hoje, terça-feira, 9h30 da noite, tem jogo do Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Carioca. E a escalação do Flamengo é a seguinte, galera. Mas antes, recapitulando, Gerson tá internado ainda e existe até a chance de passar por uma operação. Para quem não sabe, ele está com uma hidronefrose, com infecção renal. Ele está fazendo mais exames médicos e, nesse momento, não está descartada a possibilidade de passar por uma cirurgia, um pequeno processo cirúrgico, para poder melhorar essa situação que o Gerson está enfrentando. O Alan, com dengue, está fora do duelo também, custa nada ressaltar. Então, hoje, o Flamengo vai ter... e tem mais o desfalque. Pulgar, pois é, com uma virose, também está fora desse jogo. Já estou adiantando aí uma mudança na escalação. Ou seja, o Flamengo vai ter apenas, vamos lá, Igor Jesus de volante e o Everton, que também é da base. O Everton com 2 T's, tá? Ele também é da base. Qual é o time do Flamengo? Para pegar o Boa Vista daqui a pouco, nós apuramos. Rossi, Varela, Davi Luiz, Fabrício Bruno sendo poupado, questões físicas, nada preocupa, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Agora vem o grande molho da escalação. Igor Jesus, De La Cruz de volante e Arrascaeta sendo o responsável, o homem responsável pelas armações da jogada. Everton Cebolinha de um lado, Luiz Araújo do outro lado e Pedro centralizado. Gabigol, portanto, segue como reserva. Eu, particularmente, gostei demais dessa escalação. Embora a gente saiba que o Tite vai fazer isso porque ele não vai ter Pulgar, Gerson e o Alan à disposição dele. Mas eu já queria ver o De La Cruz jogando de volante há um bom tempo. Inclusive, na transmissão que eu participei lá no SBT Vasco e Flamengo, na ocasião, teve uma substituição, eu não lembro quem... o Tite colocou o Luiz Araújo. Na ocasião, eu achava que ele deveria colocar no lugar do Gerson e recuar o De La Cruz. Ele acabou botando o Luiz Araújo na vaga do De La Cruz, mantendo o Gerson como volante. A gente sabe, repito, que o Tite vai fazer isso porque o Gerson está indisponível no momento. Mas, querendo ou não, vai fazer, será um bom teste para a gente observar o De La Cruz jogando de volante. Acho que ele vai render mais assim. Não estava dando certo, na minha opinião. Ou melhor, poderia render mais o De La Cruz, não estava rendendo da maneira que a gente sabe que ele pode render, ele jogando ao lado do Arrascaeta no meio de campo, sem um ponto aberto pela direita. Essa não é a do De La Cruz. De La Cruz jogando de volante, como ele jogava no River Plate, aquele jogador que vai de área a área, o famoso box-to-box, rende bastante. Agora é acompanhar no jogo de logo mais. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Um beijo para vocês. Então é isso aí, rapaziada. Ficamos aí com o giro de notícias do Flamengo, né? Flamengo que vem jogar aí daqui a pouquinho aí, às 9h30 aí. Jogo importantíssimo aí para sacramentar a liderança do Campeonato Carioca. O Flamengo também, que tem informações a respeito do Thiago Maia, De La Cruz, e muitas outras informações, né, rapaziada? Também tem uma braba aí sobre o Marco Braz e outras coisas. Também foi falado, o vice-presidente do Flamengo, o Marco Braz, é expulso de casa, cara. Mais uma treta aí, né? Ele foi flagrado no camarote da Sapucaí contra
outra pessoa, e parece que a esposa dele expulsou ele de casa. E o dirigente do Flamengo é expulso de casa pela mulher após fraga na Sapucaí, né, rapaziada? Que doideira. Ana Paula Barbosa tomou a decisão após descobrir que o marido, Marcos Braz, estava com outra moça no sambódromo na madrugada de domingo. O vice-presidente do Flamengo de futebol, Marco Braz, foi expulso de casa pela mulher Ana Paula Barbosa após ter sido flagrado com outra moça no desfile das campeãs em um camarote na Sapucaí, na madrugada de domingo. A informação é da colunista no caso, Fábio Oliveira, do Metrópolis. De acordo com a jornalista, após deixar a residência, Marcos foi para a casa do pai, seu Mário, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, acompanhado pelo seu filho e 2 seguranças. Já Ana Paula está distraindo na casa da irmã. Os dois são casados há 6 anos e têm 2 filhos. No flagra, a questão, Marcos aparece em clima de intimidade com outra mulher em um camarote da Sapucaí, na madrugada de domingo. Ele ainda teria ido embora juntos do local. Que situação, né? Aí é uma gordinha na virilha, agressão, agora um escândalo aí na questão pessoal. Que loucura, né? Marco Braz se envolvendo em cada questão sinistra, né, rapaziada? Infelizmente aí manchando aí a imagem do Flamengo. Mas enfim, essa é a minha opinião, não vale de nada, que vale mesmo é a sua. Deixa no comentário o que tu achou disso. Deixa no comentário, valeu? Se ficou no vídeo até aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like para fortalecer nosso trabalho, tá trazendo vídeo do Flamengo diariamente. Valeu, tô ficando por aqui, um grande abraço, tchau, tchau.